de cinema de terror no Brasil é lembrar primeiro do famoso personagem de José Mojica Marins, o agente funerário Josefel Zanatas, que atende também sob a alcunha de Zé do Caixão. A lembrança, claro, é inevitável e obrigatória. Mojica foi o primeiro realizador brasileiro que assume uma obra como sendo de terror, quando em 1963 lança A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Neste quinto episódio de Nas Sombras do Medo, vamos comentar a presença de elementos fantásticos e de horror na filmografia brasileira a partir dos anos 30. É na comédia musical O Jovem Tataravô, de Luiz de Barros, onde é identificado o primeiro fantasma tupiniquim. Depois, os espectros seguem também em obras que, objetivamente, não são filmes de terror. Vamos falar da centralidade da figura de Mojica e como, até hoje, aos 80 anos de idade, ele ainda é referência máxima do horror brasileiro. Além de examinar o flerte do cinema marginal, da boca do lixo e da pornô chanchada com o gênero. O cinema de horror no Brasil, a gente tem vários momentos. A gente tem um ponto que é muito importante, que é ali a centralidade do Mojica nos anos 60, mas a gente também tem uma era pré-Mojica e uma era pós-Mojica. Então vamos começar ali pela era pré-Mojica. O que a gente tem? Porque Mojica, na verdade, foi o primeiro que se assumiu como realizador de filme de terror. Antes de Mojica, o que a gente tem? Então, a gente tem ali o que a gente gosta de brincar, falando que são uns espectros, né? Uns fantasmas ali que aparecem aqui e ali, que não podemos tratar esses filmes objetivamente como filmes de terror, né? A adaptação do romance do folhetim do Nelson Rodrigues, né, que assinava como Susana Flegg, e que é uma brincadeira, um escárnio em cima daquele tipo de história, né? Você tem o Veneno, da Vera Cruz, do Gianni Pons, que também vai enredar uma segunda mulher, que é uma sósia da primeira, numa trama de assassinato, que também é uma segunda mulher, que vai perceber que a primeira morreu em circunstâncias misteriosas. E esse é um filme que dilui completamente a ideia do terror, mas em alguns momentos você vai ver referências a esse repertório dos anos 40, que era muito popular, eram filmes de grandes produções. E qual seria a primeira produção onde vocês encontram algum elemento de terror? Há uma polêmica em torno do Jovem Tataravô, que é uma polêmica muito mal compreendida, porque o Jovem Tataravô não é um filme de horror, ele também não é uma comédia de horror, mas ele vai usar a estrutura da Múmia. Volta ao mundo, A família que faz uma cerimônia de magia branca ali, eles ressuscitam um parente antigo que reaparece ali, né, se materializa diante deles, só que ele era um cara mulherengo, inconveniente, cria um monte de confusões, e no final eles fazem uma cerimônia de macumba para mandar ele de volta pro passado, pro além, né, tal. E as cenas em que esse jovem tataravô, né, surge, é uma cena tipicamente de terror, em que tudo fica escuro, em que tem manifestações sobrenaturais e os personagens ficam falando: eu estou com medo, que é aquilo que eu falei antes. O código do cinema de horror é você avisar a plateia que aquela cena é assustadora. estou com medo. Eu também. Quem é esse senhor que me faz aqui nesse estágio? Meu tataravô. A gente reconhece também que dá para se pesquisar o gênero, a presença do gênero, de elementos do gênero, ingredientes, a partir desse momento, e correndo até chegar ao Mojica e indo além. E aí é curioso que a gente consegue acompanhar a história, os grandes momentos do cinema brasileiro com exemplares de horror. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. É a razão da existência. A forma que ele colocou a violência no cinema, a coisa quase gore na época, mesmo em preto e branco, e alguns elementos que ele jogou na tela, na época, no final dos anos 60,
existiam muito poucos exemplares mundiais que tinham essa mesma coisa visceral. Tinha alguma coisa francesa, muito pouca, e alguma coisa japonesa na mesma época. O cinema americano, o cinema inglês, o cinema de terror tradicional não tinha essa força, essa coisa tão visceral como o cinema do Mujica. A ideia quando de Josefel Zanatas, que se tornou o Zé do Caixão, que é uma figura que é completamente ligada à figura de José Mojica Marins. De onde ele surgiu? Veio de onde? Bem, eu nasci dentro de um cinema e vivia num cinema, né? Então, vendo realmente vários filmes e vendo cinema, foi que de repente eu comecei a me identificar com várias coisas que apareciam na fita. Principalmente Boris Karloff. Então tinha Lon Chaney, Bela Lugosi, Vicente Plas, uma série de homens de terror, e aquilo foi mexendo comigo. E eu comecei então a comprar histórias em quadrinhos de terror, coleciono muito, tenho várias coleções aqui. Então o terror foi me dominando. O que tem que ter num filme de terror para você? Olha, tem que ter monstro, mas não esses monstros Deformados. Deformados e tal. Tem que ser coisa de pegar um cara, deixar ele com o olho só, meio vesgo, coisa parecida, né? O rosto também um pouco distorcido. Não tem que exagerar em nada, porque aí a coisa fica realmente real e você passa a ver aquilo e sentir terror. Se você exagera, passa a causar riso e sai do normal e não passa a ser terror. Então muita gente fazia terror aqui usando coisas fora do normal, assim, que não vingava e me procuravam. Por que as suas fitas dão certo e as minhas não? Falei, porque você faz coisas que servem para criança. E a riqueza do Mojica é essa. Ele consegue fazer o terror gráfico, de mostrar várias cenas de morte, furando o olho, incendiando a pessoa, né, arrancando os dedos. Ele tem todo um arsenal, né, de mortes espetaculares. Mas ele tem um pé muito fincado no horror psicológico. O Mojica começou lá nos anos 60. Como é que foi esse processo de roteiro? Como é que foi trazer aquele personagem dos anos 60 para os anos 2000? Bom, em primeiro lugar existia um roteiro de Encarnação do Demônio escrito para ser filmado logo após Essa Noite Encarna Eletrocadáver. E desse roteiro existia ainda, né, o Zé do Caixão, jovem e atlético, né, como ele era em todos os filmes. Nos dois filmes anteriores ele deitava e rolava, né, e com a idade que ele tinha na época, né, o Mojica tinha quase 70 anos. Então o que seria o Zé do Caixão mais envelhecido, né, e aterrorizando a cidade de São Paulo. A partir daí a gente fez adaptações do roteiro, né? O Zé do Caixão esteve preso durante 30 anos e ele se prova mais perigoso e mais caótico, né, do que a própria cidade. Preso! Solte! Seu despedido! Penso que eu estou vencido, enfraquecido pelo tempo. Não! Os homens de verdade jamais se entregam. Ainda gerarei meu filho perfeito. Os diretores, eu pensei, eu preciso colocar o Mojica em alguma coisa. Mas eu confesso a você, eu não tinha coragem de chamá-lo para dirigir. Falei, ele está com quase 80 anos, ele não vai querer,
vim para o Espírito Santo trabalhar no filme sem patrocínio, com pouco dinheiro, mas eu vou convidar ele para fazer uma participação. Conversar do projeto, eu falei que tinha um Saci, tinha uma história sobre o Saci. Aí ele me solta uma pérola que eu nunca vou esquecer, que é: o Saci é legal, o Saci é brasileiro, eu sempre quis fazer um filme sobre o Saci. Mojica, você quer fazer esse? Quer dirigir? Eu dirijo! Maravilha! Então ele tem a importância dele por quebrar esse paradigma cinematográfico nos anos 50 e 60, né? Ele não seguiu o cinema que seria o mais intelectual, que seria o mais cult. Ele continuou mantendo uma narrativa intelectual, mas não caminhou para o intelectualoide. Então ele tem essa importância de mostrar que dá para ir pela lateral sem precisar seguir o caminho que todo mundo faz. Péssima noite para você, meus amiguinhos corajosos.